Vamos começar pela teoria dos octetos. A teoria dos octetos diz que os elétrons no átomo, eles ficam distribuídos em camadas e o que importa é a última camada. Para que o átomo fique estável, essa última camada tem que ter 8 elétrons. O material só é estável se houver na última camada 8 elétrons. Todo átomo procura ficar com 8 elétrons na última camada. Bom, vamos imaginar que eu tenho um determinado átomo. Você deve lembrar um pouquinho de átomo, só o básico. Você tem um núcleo que fica no centro, que é onde estão as cargas positivas, que são os prótons. Próton é carga positiva. E girando ao redor do núcleo tem os elétrons, que são cargas negativas. Elétron. É esse elétron que dá toda a origem ao estudo da elétrica. É lógico que elétrica vem de elétron. Um átomo é eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de carga positiva que ele tem no núcleo é igual à quantidade de carga negativa que ele tem girando em volta, que são os elétrons. Mais ou menos assim, para a gente fazer uma contabilidade. Se o átomo tiver 9 elétrons, girando ao redor tem 9 elétrons. Então você pode ter certeza que no núcleo eu terei 9 prótons, que são as cargas positivas. Então o elétron é negativo e o próton é positivo. A quantidade de carga positiva que eu tenho é igual à quantidade de carga negativa. Então, se o átomo tem 9 elétrons, ele tem 9 prótons. É importante observar que mexer na quantidade de prótons tem que mexer no núcleo do átomo. E isso é complicado, envolve teoria atômica, não é simples. Agora, mexer na quantidade de elétrons é muito fácil. Eles estão girando aqui ao redor do núcleo. Tirar ou acrescentar algum elétron é bem simples. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um átomo, vou dizer bem simplificado. Esse átomo, como a gente deu no exemplo acima, tem 9 cargas positivas. Então significa que ele tem 9 cargas negativas. Originalmente o átomo é assim. Só que eu posso acrescentar ou tirar elétrons. Vamos supor que eu tire um elétron desse átomo. Ele que tinha 9 elétrons, vamos supor que ele perca um elétron, ele fica com 8 elétrons. Agora ele já não está mais neutro. Por quê? Porque a quantidade de cargas positivas fica maior que a quantidade de cargas negativas. Então esse átomo, nessa situação com 9 positiva e 8 negativo, é um átomo que está carregado positivamente. Continuando. Da mesma forma, se eu tiver um átomo com 9 cargas positivas no núcleo e 9 cargas negativas aqui, ele está neutro. Quantidade positiva e negativa. Se por acaso vier um elétron para cá, ao invés de ter 9 elétrons, eu passo a ter 10 elétrons. Aí nesse instante, eu já não estou com o átomo mais neutro, ele tem mais carga negativa, 10, do que cargas positivas. Então esse é um átomo que está carregado negativamente. Observe que eu não consigo mexer no núcleo, eu consigo mexer nos elétrons, aumentar e diminuir a quantidade de elétrons dentro do átomo. E é por isso que esse estudo de elétrica vai estar sempre vinculado aos elétrons, que eles que vão sair e entrar de dentro do átomo. Bom, agora vamos ter uma ideia do conceito fundamental em elétrica, que é um elétron livre. E isso vai estar relacionado à teoria dos octetos. Assim, eu tenho um núcleo, por exemplo, ainda usando o nosso exemplo, com 9 cargas positivas.
Girando ao redor do núcleo eu tenho os elétrons, e esses elétrons ficam em camadas, camada K, L, M. Bom, isso é um papo para química. A última camada, nesse meu exemplo, eu tenho 8 elétrons, vou representar por pontinho, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última camada, essa é a penúltima, eu tenho um elétron só. Ora, esse átomo não está estável. Para ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. E esse aqui tem um só na última camada. Ele tem 8 elétrons na penúltima camada e um elétron na última camada. Os materiais que têm essa característica de ter 1, 2, 3 elétrons na última camada são chamados de metais. Entre os metais a gente tem a prata, o ouro, o cobre, o alumínio, o ferro. São materiais que têm pouquíssimos elétrons na última camada. E na penúltima tem 8. Ora, se o átomo mandar esse elétron embora, deixar ele solto fora do átomo, a última camada passa a ser essa anterior aqui. Essa passa a ser a última camada. Aí ele fica estável, porque nessa camada ele tem 8. Então não tenha dúvida. A primeira coisa que o átomo faz é mandar esse elétron embora para que a última camada passe a anterior com 8 elétrons. Esse elétron não fica agregado ao átomo, fica solto no mundo tadinho. E ele é chamado de elétron livre. Bom, se alguém te perguntar então o que é um elétron livre? É um elétron que foi liberado pelo átomo, para que a última camada passasse a ter 8 elétrons. Ele estava sozinho lá na última camada, o átomo manda esse elétron embora para que a última camada fique com 8. E aí eu passo então a ter o que a gente chama de elétron livre. Mais ou menos assim, imagina que eu tenho uma barra de um metal. Essa barra é feita de átomos, aqui é o átomo, e aqui está o elétron livre. Outro átomo, que também tem seu elétron livre. Outro átomo, que tem seu elétron livre. Lembrando que elétron é carga negativa. Essa é uma barra de um material que tem elétrons livres. E ela vai nos ajudar a explicar nosso primeiro conceito de elétrica, que é corrente elétrica. Aqui a nossa barra de metal, com seus átomos e com seus elétrons livres com carga negativa. Aí eu venho aqui, ó, e coloco uma pilha. Essa pilha elétrica comum. Essa pilha, no polo positivo, ela está cheia de cargas positivas, e no polo negativo da pilha estou cheio de cargas negativas. Aqui está uma pilha. Aí eu pego o polo positivo dessa pilha e ligo aqui no meu material metálico. Ora, esse elétron que está aqui, ele não está preso ao átomo, afinal ele é um elétron que livre. Ele olha para cá, está cheio de carga positiva. E na natureza, carga positiva atrai carga o quê? Negativa. Então esse elétron não tem dúvidas. Ele sai daqui, eu estou riscando ele daqui e vem para cá. O elétron vem para cá. Aí olha o que acontece. Vamos supor que esse átomo aqui tivesse 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. O polo positivo atraiu esse elétron que estava livre. Aí, esse átomo que tinha 9 elétrons passa a ter 8. Se ele passa a ter 8 cargas negativas, ele fica momentaneamente positivo, porque ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Então ele atrai esse elétron daqui, ó, que também é um elétron livre, ele vem para cá. Aí esse fica positivo, que atrai o elétron daqui.
que vem para cá. Aí esse fica positivo. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou ligando o polo negativo da bateria na outra extremidade do meu fio. Olha o que acontece. Como esse aqui ficou positivo, ele atrai um elétron daqui, ó, que fecha para cá. Então observe, o átomo não perdeu elétron. Sai um pelo lado, entrou um pelo outro. O que importa é que a gente teve um movimento de elétrons livres. Logo em seguida, continuando, mais um elétron vai ser atraído, que atrai o elétron desse, que atrai o elétron desse, que atrai o elétron daqui. Atrai outro, atrai outro, atrai outro, atrai daqui. Observe que você está tendo um movimento de elétrons. O elétron, ele sai de um lado e entra pelo outro. Esse movimento de elétrons, que é o que a gente vai usar. Esse movimento de elétrons é chamado de corrente elétrica, que é representado pela letra I. Mas espera aí, corrente elétrica não começa com C? Por que usa I? Porque é intensidade da corrente elétrica. Por isso que é I. Então, quando eu colocar I, é intensidade da corrente elétrica, que é um movimento de elétrons livres. Bom, vamos simplificar o desenho. Eu tenho a pilha, aqui é o polo positivo, e aqui é o polo negativo. Aqui tem meu fio, que está com os elétrons livres, e eu fecho o circuito aqui. Aí o polo positivo atrai um elétron, que atrai, que puxa um daqui. O outro polo positivo atrai, que atrai. Isso vai ser feito enquanto a pilha tiver carga. A hora que acabarem as cargas positivas da pilha e consequentemente as cargas negativas, a corrente para. Lembrando vocês que tem que guardar, ó, I, intensidade da corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento dos elétrons. É esse movimento de elétrons que faz aquecimento de chuveiro, é esse movimento de elétrons que faz uma TV funcionar e assim por diante. Ok? Então, I é corrente elétrica, é os elétrons se movimentando. Eu tenho corrente elétrica quando eu tenho elétrons se movimentando. Para os elétrons se movimentarem, eu tenho que ter a pilha ou qualquer outra força que obrigue esse movimento. Alguém que tenha carga positiva e que tenha cargas negativas para atrair os elétrons e para repor os elétrons. E tenho também, é uma observação muito importante, que tem um caminho fechado, um circuito fechado, para que se o elétron sai de um lado, entre pelo outro. Isso é corrente elétrica. Então, indo no popular, o que é corrente elétrica? Nada mais é que um movimento ordenado de elétrons. E esse movimento ordenado de elétrons que vai fazer o motor girar, que vai fazer a água do chuveiro esquentar, e a gente vai ver isso ao longo aí das nossas aulas. Bom, vamos a algumas perguntas agora. Primeira, qualquer material tem corrente elétrica, que nem esse fio que a gente usou aqui? Não. O material para ter corrente elétrica, ele tem que ter elétrons livres e elétrons soltos. Os materiais que têm elétrons livres, que têm elétrons soltos, são chamados de condutores. Material condutor é um material que tem elétrons livres e que permite a passagem da corrente elétrica. Quando o material não tem elétrons livres, a corrente não vai passar e esse material será chamado de isolante, que não permite a passagem de corrente elétrica, e ele não permite a passagem de corrente elétrica porque ele não tem elétrons livres. Resumindo, condutor. O condutor tem elétrons livres, permite a passagem da corrente elétrica. Isolante. Não tem elétrons livres, não permite a passagem da corrente elétrica. Dá uma olhada nesse esquema agora. Eu tenho a pilha
tem um material com elétrons livres. Esse material tem elétrons livres, só que o circuito não está fechado. O polo positivo atrai um elétron, os demais, um vai atirando o elétron do outro. Quando chega no último, o coitadinho aqui no final não tem de onde puxar elétron. Então a corrente elétrica para. Só temos corrente elétrica se tivermos um circuito fechado. Tensão elétrica. Você viu que nos exemplos que eu dei nos vídeos anteriores, eu sempre tinha uma pilha. Essa pilha que obriga os elétrons a se movimentar. Sem a pilha, sem alguém que obriga o elétron a se movimentar, ele não se movimenta. E se eu não tenho movimento de elétrons, eu não tenho corrente elétrica. É importante você guardar esse conceito. Corrente elétrica é um movimento de elétrons. Tensão elétrica é um outro conceito muito importante, e a gente vai guardar que uma tensão elétrica é a força que obriga os elétrons a se movimentar. Eu só vou ter corrente elétrica se eu tiver tensão elétrica, se eu tiver uma força que faz os elétrons se movimentar. Ok? Então, tensão elétrica é representada pela letra V, então, e tem como unidade o volt. A unidade é o volt. É por isso que a gente fala, a tensão na minha casa, por exemplo, é 110 volts. Esse V quer dizer volts. E esse outro é tensão elétrica. Pode ser que eu também tenha que a tensão elétrica seja 220 volts. Isso explica, por exemplo, porque se eu pegar uma pilha dessas de rádio e segurar nela, não vai me acontecer nada. Agora, se eu colocar o dedo nos dois terminais de uma tomada, eu vou tomar um baita choque, podendo até morrer. Por quê? Porque uma pilha, ela tem 1,5 volts. A tensão da pilha é 1,5 volts. E a tomada tem uma tensão de 110 ou 220 volts. Quanto mais forte for a tensão, pior vai ser o choque. Porque tensão, você tem que guardar a tensão como se fosse força. 1,5 volt não tem força para fazer os elétrons do teu corpo se movimentar. Agora, ao passo que 110 volts fazem os elétrons se movimentar e provocam a sensação do choque. Unidade da corrente elétrica. Tudo em física tem unidade. Para comprimento é metro, para volume é litro, para força é newton. Em elétrica tudo também vai ter unidade. A unidade de tensão elétrica, como vimos agora há pouco, é o volt. A unidade de tensão elétrica é o volt. Corrente elétrica, a unidade é o ampere, e o ampere é representado pela letra A. Então, quando eu tenho uma corrente elétrica, eu falo, ó, corrente elétrica é igual a 10 amperes. Então, eu vou escrever assim, ó, corrente elétrica é igual a 10 amperes.